Ó Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor, estamos entrando na Tua presença, Senhor, e queremos entregar ao Senhor o governo, o controle, Senhor, dessa live, desse ao vivo agora, Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor, Pai, venha falar aos nossos corações de uma maneira, Senhor, Pai, especial, que os teus comandos, decretos, Senhor, venha invadir a nossa alma e nós venhamos entender, Senhor, todas as direções a qual o Senhor passar. Desde já nós pedimos, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha quebrar barreiras, grilhões, tudo aquilo que vem, Senhor, para tentar bloquear, atrapalhar, para tentar, Jesus, não deixar o teu povo entender a tua mensagem. Toca agora na mente, repreende, Senhor, todo retrocesso. Quebra, Senhor, as algemas e amarras. É o que nós te pedimos, Pai. Louvamos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes da gente ir para a palavra do Senhor Jesus, eu quero entregar algumas coisas que Deus passou. Porque se eu não entregar, depois eu não me lembro. Então, antes de irmos para a palavra, eu leio aqui a palavra do Senhor. Deixa eu entregar aquilo que Deus me entregou. Hoje à tarde eu estava sentada, aleluia, no sofá. E estava conversando com uma irmã. E o Senhor me mostrou em visão uma borboleta. E essa borboleta estava dentro de um vidro, sabe aqueles vidros com a tampa. Ela estava presa. Aleluia. Só que de repente, eu via como se aquela tampa fosse tirada. E aquela borboleta, ela saía de dentro daquele vidro que prendia ela. Aí eu entendi que o Senhor estava falando com aquela irmã que estava tirando ela, aleluia, de dentro de amarrações, de dentro de cativeiros espirituais. E estava dando liberdade no espírito a ela. Mas o que isso tem a ver comigo? Peraí que eu vou chegar. E daí eu entreguei esse recado para ela. Só que em seguida, o Senhor me fazia ver várias borboletas daquele jeito presa. Aí o Senhor falou ao meu coração: filha, tem muita gente que vai entrar na live que está nessa situação, que está presa. Só que eu tenho a tampa que vai abrir o cativeiro e ela sairá para fora. E eu quero dizer para você, aleluia, que hoje o Senhor está abrindo a tampa, a porta desse cativeiro e Ele está te tirando para fora dele. Porque aquilo que veio para te matar, aquilo que veio, aleluia, para te deixar presa, Deus está te liberando, Deus está te libertando e Deus está te tirando de dentro de ambientes que te aprisionava. Porque tem pessoas aqui que estavam dentro de ambientes que aprisionava elas. Mente, sentimentos, aleluia. E o Senhor manda dizer para você: eu estou dando liberdade hoje. E eu vi a mão abrindo a tampa daquele frasco. E o Senhor diz para ti: você não foi criada para estar presa. Você foi criada para ser livre. Porque em mim, diz o Senhor,
Você tem liberdade. O inferno tem lutado contra tuas emoções. O inferno tem lutado contra os teus sentimentos. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, que Ele não te chamou para estar presa e cativa. Mas Ele te chamou para estar livre e liberta daquilo que te prende, daquilo que te sufoca. Eu vejo pessoas aqui, em ambientes que sufocam elas. Eu vejo pessoas aqui, em ambientes pesados. Eu vejo pessoas aqui, em ambientes onde elas estão presas. Aleluia. Mas o Senhor está abrindo. Aleluia. O Senhor está abrindo a porta, a tampa. Que me para te tirar para fora. Aleluia. E o Senhor diz para você, você não vai ficar muito tempo não. Aleluia. Dentro deste lugar aonde você está sendo oprimida. Anaya subderras. Eu vou mudar você. Aleluia. Eu vou tirar você deste ambiente que te adoece. Desse ambiente que te causa pânico, porque eu vejo pessoas que quando pisam em determinados ambientes, causa pânico, angústia, tristeza, peso, mas o Senhor está dizendo, eis que vai haver uma mudança de ambiente. Tu me pedisse uma mudança. Tu me pedisse para viver, porque não suportaria e não aguentaria mais. E digo para ti, aleluia, que eu sou Deus que mudo. Mudo de ambiente, mudo de lugar, mudo, aleluia, para que você seja livre da opressão. E o Senhor diz para você que Ele é Deus que faz. Não é a tua mão. É o Senhor que vai fazer e você saberá que foi Ele que operou. Você saberá que foi Ele que fez. Aleluia. O Senhor começará dentro. O Senhor começará a mover dentro. E o Senhor começará a fazer. E você vai ver com os próprios olhos. A mão do Senhor trabalhando por você. Assim como Deus, aleluia, já mostrou que era contigo. Ele continuará fazendo. E ele diz assim, não temas. Ele diz, não temas. Eu preciso aqui, antes de ir para a palavra, aleluia, entregar esse versículo aqui que Deus bradou. Aleluia. Era para mim ter entregado já, mas como eu digo a vocês, se eu não entregar na hora, eu acabo me esquecendo. Então eu preciso passar o que Deus manda na hora que Ele manda. Por isso que eu paro e entrego. Porque senão eu não lembro. Que está lá em 1 Samuel.
3, versículo 19, que diz assim: e Samuel cresceu. Samuel o quê? Cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo. E ele fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. E Samuel cresceu e o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Samuel cresce. Aleluia. E agora o Senhor cumpria tudo que Samuel falava. E quando eu li essa palavra, o Senhor bradou no meu coração e o Senhor disse assim: eu vou fazer crescer. Aramando Kemenerras. Samuel era profeta e o que ele falava, o Senhor cumpria. Só que em cima dessa palavra o Senhor diz para ti: eu vou fazer crescer porque existe uma promessa de crescimento. Oh, rabarra sobre de calabás. Eu vou fazer crescer porque existe uma promessa. E você pode até estar pensando que não vai dar em nada. Arabaia sobre calabás. Mas o Senhor manda dizer para você: tire do seu pensamento. Não dê ouvido às vozes que fala contra o que eu falei. Porque sobre a tua vida eu, o Senhor, liberei uma palavra. E esta palavra se cumprirá. E você vai ver com seus olhos ela se cumprindo. Ela sendo manifestada na tua história. Oh, rabarabá, sobrederebarabá. Porque o Senhor diz, aleluia, que vai se manifestar na tua história. Que vai se materializar na tua vida. Que vai acontecer e é com você. É. Não é com A, não é com B, é com você, diz o Senhor. Porque a palavra foi liberada. O empregado de um centurião estava doente. E ele pede para Jesus liberar esta palavra. Estava em casa. Jesus libera. Jesus não precisou nem ir, só liberou. Tem situações que Deus vai liberar a palavra para que ela seja manifestada. E o Senhor diz assim: diga a ela que a palavra vai se manifestar na vida dela. Vai se manifestar na vida dele. É. O inferno quis anular o que foi liberado, trazendo confusão para a tua mente, dúvidas para o teu coração. Só que o Senhor te trouxe aqui para que você escute. E Ele diz para ti: eu não sou Deus de confusão. Eu sou Deus de concretização. E as minhas palavras sobre a tua vida traz paz. Ariaca soube derras. O que foi lançado que não é meu, diz o Senhor, eu estou apagando da tua mente. Mas aquilo que eu falei ficará
aleluia, na tua consciência. E tu se lembrará de detalhes. Oramando guerra ceia, aiadarabás. Aquete o teu coração. Descanse a tua alma. Porque aquele que te sustenta, ele vela para cumprir a palavra. É decreto. Está assinado e carimbado. E o Senhor diz para ti, aleluia, que Ele é Deus que faz. E que Ele é Deus que não mudou. Para de achar, aleluia, que Deus não vai cumprir. Que Deus vai fazer outra coisa. Para de achar que entendeu errado. O Senhor é específico. Aramanduí arracé. E o Senhor diz, eu sou específico. Oriacamanto remande arras. Eu sou o Deus que falo. E eu sou o Deus que faça acontecer. A última palavra não é do homem, mas ela vem da minha boca. E o homem até lançou a palavra para te machucar. Mas eu, o Senhor, anulo a palavra do homem para fazer a minha se cumprir na tua vida. Eu vejo o que te machuca. Eu vejo o que te dói. Orabacá, soube derra. E tem situações que não serão levadas para frente. Arabadaga, sobre terebas. Porque o Senhor darei basta. Eu, Senhor, colocarei ponto finais. De calabadarabas. Descansa teu coração. Sou eu que estou falando contigo, diz o Senhor. Aleluia. Deixa eu entregar aqui. Êxodo 2, versículo 11 em diante. Tem um código de Deus aqui. Tem uma direção específica. E Deus, ele vai entregar respostas aqui hoje. Êxodo 2, versículo 11 em diante, que diz assim: Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalho pesado. Viu também o egípcio batendo no israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio. Aleluia. Glória a Deus. No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que é que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vê que Moisés já era homem. Mas o propósito de Deus na vida de Moisés não era Moisés ficar dentro de um palácio. O propósito de Deus na vida de Moisés era algo muito maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor te trouxe aqui para dizer: o meu propósito na tua vida, aleluia, é muito maior do que o que tu pensa. Porque tem gente que acha que o palácio é honra. Tem gente que acha que vai ficar no palácio porque o palácio é um lugar
aonde tem conforto. Só que Deus não nos chama, aleluia, para conforto, mas para confronto. E o que Deus tinha com Moisés não cabia naquele lugar, porque aquele lugar era pequeno. Tem lugares que você não vai caber, porque não comporta o que você carrega e não é propósito de Deus para a sua vida. Então você tem que estar aberto às mudanças que Deus vai trazer. Ele já era homem feito, ou seja, ele cresceu. E chega um tempo de crescimento que tem lugares que não nos cabe, que não nos comporta. Moisés não foi chamado para palácio. Moisés foi chamado, aleluia, para Canaã. Deus tem algo muito maior para você. Embora você pense que o lugar onde você está já é um lugar grande. Outros estão sofrendo em lugares de humilhação. E o Senhor manda dizer para você, não é este lugar que eu tenho para você. O lugar que eu tenho para você vai muito mais, aleluia, além do que os teus olhos podem imaginar. E quando chega o momento de nós sairmos, mesmo que nós não queira, Deus nos tira, Deus nos arranca. Porque tem lugares que são confortáveis, bons. Aleluia. Mas quando chega o tempo da mudança, Deus começa a mexer em peças que começa a nos apertar para que nós entenda que chegou o tempo, aleluia, de nós se movimentar dentro da palavra que Ele nos entregou. Existe uma palavra que Deus te entregou e o Senhor manda te dizer. Eu, o Senhor, farei você se movimentar dentro dessa palavra que foi te entregue. Eu vou fazer você andar dentro dessa palavra que foi te entregue. Porque eu vou fazer você viver o que foi falado. Tem lugares que nos diminuem. Tem lugares, aleluia, que nós não podemos crescer além daquele nível. E o Senhor te formou, te gerou, não para ficar limitado em lugares. Mas para você crescer em liberdade. Aleluia. No Espírito. E o Senhor está dizendo para ti, jamais, minha filha, jamais, meu filho, eu vou te deixar em lugares que te diminuem, que te prende, que limitam o meu crescimento sobre você. Existe uma promessa muito maior sobre a tua vida. E sobre esta promessa haverá concretização. Sobre esta promessa haverá cumprimento dela. Você não chegou até aqui para você ficar pelo meio.
Você não chegou até aqui para você parar. Você não chegou até aqui para você retroceder e voltar. Pelo contrário, diz o Senhor, você chegou até aqui. Aleluia. E tudo que vai acontecer de agora em diante é dirigido pela minha vontade. Então eu, o Senhor, o teu Deus, aleluia, vou fazer as situações acontecer para que você entenda que chegou o tempo. Você está prestando atenção no que Deus está falando? O Senhor diz, para ti sou eu que crio situações. Sou eu que crio situações. Aleluia. Para que você entenda que chegou o tempo. Porque muitas das vezes, aleluia, nós queremos passar. Porque temos medo. Mas toda vida que você faz um bolo e você não tira o bolo do forno no tempo certo, o que que acontece? Queima e não presta. Se você insistir em ficar fora do tempo de Deus, não vai dar certo. Orabarra sobre calabas. Se você insistir em permanecer fora do tempo de Deus, não dá certo. As coisas começam a acontecer, as situações começam a afunilar. E muitas das vezes nós queremos culpar quem não tem culpa, que é o Senhor. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer, entenda as direções. E o que é que Moisés ele faz? Ele mata um feitor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele olhou para um lado e para o outro e vendo que não havia ninguém ali, matou. E escondeu o corpo na areia. Ou seja, ele enterra. Ele mata o feitor, ele olha para um lado e ele olha para o outro, acha que ninguém está vendo e ele enterra. Só que aqui dentro eu quero te entregar uma palavra. Quando você vai ler o texto, você sabe que teve pessoas que viram. E eu quero dizer algo da parte do Senhor para você aqui. Não tem nada que Deus não veja. Não tem nada que Deus não veja. E ali ele enterra. Aleluia. Só que mais na frente, aleluia, o homem respondeu, quem pôs você como nosso chefe? Ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Ou seja, agora ele é descoberto. Quem? Moisés. Moisés estava na zona de expulsão. E quando chega a zona de expulsão, meus irmãos, de duas uma, ou nós saímos ou Jesus nos arranca. Ou nós saímos ou as coisas apertam. Ou nós começamos a andar debaixo da direção, ou as coisas vão piorando. Só que o que me chama a atenção aqui é que Moisés enterra. Porque tem pessoas que fazem as coisas, acha que ninguém tá vendo, colocam uma pedra em cima e acha que não vai ser descoberto. Mas aquele que vê todas as coisas e contempla, desenterra defunto. Porque aqui ele enterrou. E eu quero dizer algo, não fica nada sem ser mostrado. Não fica nada sem ser descoberto. E o Senhor iria usar essa situação, por mais adversa que fosse,
para arrancar Moisés de lá. Às vezes a gente acha que está dando tudo errado na nossa vida. Às vezes a gente acha que tudo está desmoronando. Renegue a sopra, calaba. Às vezes a gente acha que tudo, aleluia, saiu do nosso controle. E que tudo está perdido, porque eu estou falando para pessoas aqui, que chegaram aqui, desesperada, triste, achando que tudo estava perdido, pelo simples fato de uma atitude errada, pelo simples fato de um controle, aleluia, que não está na mão dela, mas que está na mão de Deus. Aqui foi uma atitude errada, porque muitos pregam sobre Moisés, o libertador. Mas muitos se esquecem que Moisés matou um egípcio, um assassino. Muitos se prega que Davi era segundo o coração de Deus. Pouco se prega que Davi mandou matar o marido de uma mulher para ficar com ela. E o que eu entendo com isso? Que Deus não está chamando ninguém perfeito. Araia sobre calabás. Mas Deus quer de nós, aleluia, que nós sejamos verdadeiros, sinceros. E agora o Senhor faz com que a verdade apareça para movimentar Moisés. Até aquilo que tu acha que está dando errado na tua vida, Deus vai criar um movimento muito grande. Tu tá entendendo aí? Eu quero que tu entenda algo da parte de Deus. Até aquilo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tu acha que tá dando errado na tua vida, na tua história. O Senhor está criando um grande movimento para que você ande debaixo da palavra. E o Senhor fala comigo que tem pessoas aqui que não estão entendendo. Oracado e a sépia. O que está sendo criado por Ele para a manifestação da glória dEle. Arararabachei, camanahá. O Senhor está dizendo, é para manifestação do meu poder sobre a tua vida. Eu estou criando situações para te movimentar dentro do propósito. Eu estou criando situações para que você saia da zona de conforto. Porque tem lugares que não lhe comporta, não lhe cabe mais. E você não vai ficar presa ao lugar. Porque a promessa não está no lugar, a promessa está sobre a tua vida. Eita, Jesus. O Senhor manda dizer, a promessa não está no lugar, a promessa está sobre a tua vida. A promessa não estava, aleluia, sobre os filisteus, mas estava sobre Isaac. Achando que mandando Isaac embora, aleluia, Isaac não ia prosperar mais, porque achava que, aleluia, a bênção estava na terra. Só que a bênção estava com Isaac, aonde ele fosse. A bênção do Senhor acompanharia, porque existia uma promessa sobre a vida dele. E o Senhor está dizendo, aonde você for, as minhas bênçãos te acompanharão, porque está sobre você e não sobre o lugar. Oh, então Moisés agora é descoberto. Êxodo 2, aleluia, versículo 14.
Na parte B diz assim: então Moisés ficou com medo e pensou, já que descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo, porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Agora ele foge. Agora ele vai para Midian. Aleluia, porque senão ele ia o quê? Ele ia morrer. Tem gente que não está entendendo, não. Quando descobre o que Moisés tinha feito, ele precisa fugir, porque se ele não fugisse, o rei ia matar ele. Tu tá entendendo que quando chega o tempo, ou tu sai ou tu morre? Arabada, assobricada. Tu tá entendendo que quando chega o tempo, ou você sai, aleluia, ou você morre se ele tivesse ficado lá. Aleluia. Ele teria morrido. Só que agora ele sai fugitivo, ele sai escondido. É muito difícil você sair de um lugar e você sair dessa forma. E você sair desse jeito. Tem gente que quer sair de um jeito, mas nem sempre vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito de Deus. E eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. Aleluia. O jeito de Deus é o melhor jeito. A forma de Deus fazer é a melhor forma, embora muitas das vezes nós não entendemos. Só que a história não ia terminar dessa forma. E Deus se trouxe aqui para dizer para você. Oraká, subderiahas. A tua história não termina dessa forma. A tua história não termina desse jeito. Dentro dessa situação que você está vivendo, eu vou começar a manifestar a minha vontade sobre a tua vida. Para que tu entenda a minha vontade sobre ti. Aquilo que tu acha que está perdendo, está trazendo sobre ti um ganho que ainda não foi visualizado por você. Porque aquilo que tu acha que é perda, eu estou trabalhando para que seja ganho. Tu pode até hoje se sentir desonrada, frustrada, ameaçada, decepcionada por tudo que tu estás vivendo. Mas eu, Senhor teu Deus, digo para ti que a tua história não termina desse jeito. Que a tua história não termina dessa forma. Tu teve que deixar várias coisas para trás. Tu teve que abrir mão de outras que tu não queria. Foi um tempo de perdas. Foi um tempo de choro e de humilhação. Só que o teu Senhor, ele diz para ti, não termina desse jeito. Não termina dessa forma. Eu começarei a trabalhar ao teu favor. Eu começarei a trabalhar ao teu favor. Eu colocarei tudo no lugar. Aquilo que tu olha e diz assim, isso aqui não está como eu queria. Digo para ti, eu estou trabalhando para que seja ajustado. Porque é um ajuste. Meu, diz o Senhor. E não se preocupe, porque eu aperto o que está frouxo.
Eu ajusto o que está frouxo. Orecamanabiahas. Arabaia sobre calabas. Se for preciso desenterrar o que foi enterrado, eu desenterro. Para poder colocar você no centro da minha vontade. Para colocar você no centro do meu querer. Porque o que eu, Senhor, o teu Deus, tenho para você, nem você e nenhum homem pode impedir que aconteça. É a minha vontade sobre a tua vida e sobre a tua história. Oraia sobre calabas. Digo para ti, é decreto meu. Ramanduia sébria. E você não está perdendo tempo em confiar, não. Tem pessoas que olham para você e dizem assim, está perdendo tempo. E o Senhor manda dizer para ti, Satanás falando através da boca. Você não está perdendo tempo em confiar. Anagasé. O Senhor diz para ti, eu sou o Senhor que falei. E assim cumprirei na tua vida. Para que tu viva cada palavra que saiu da minha boca. Andecaia subderra. Deixa eu entregar aqui uma visão. Aleluia. Por 3 vezes Deus me mostrando consecutiva essa visão. Quando eu falei de ajuste. Aleluia. Quando eu falei que o Senhor é o Deus que aperta. Ora barra supre calabas. Ora baxere calabarabas. Eu via como se fosse uma mesa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem aquelas mesas que são parafusadas? Glória a Deus. Eu via como se fosse uma mesa daquela parafusada. Mas sabe quando os parafusos da mesa, eles estão frouxos, não estão arrochados, e a mesa fica, ela fica, ai Senhor, mole, glória a Deus, a mesa fica mole. Era essa visão que o Senhor me dava de uma mesa, aleluia, parafusada, com os parafusos frouxos e a mesa mole, frouxa, aleluia. E tem situações que estão assim, bamba, glória a Deus. Só que eu via como se fosse uma chave de fenda, sabe, arrochando os parafusos daquela mesa que estava frouxa, mole. E o Senhor dizia assim, filha, aleluia, eu sou o Deus que vou arrochar. Escute. Glória a Deus. Eu sou o Deus que vou arrochar. Oracá subderras. Eu sou o Deus que vou arrochar. Não é você que o Senhor vai arrochar. Mas aquilo que está frouxo, mole. Oragá subdecai. Oriacamanaga rassori arabás. Porque tem situações que estão assim. Mas há um ajuste de Deus
E o Senhor vai começar a ajustar o que está desajustado. Oraba de sobre de calabas. Porque essa é a vontade dele. Então não se preocupe. Porque tem pessoas próximas a você, e eu vou ser bem objetiva no que Deus falou, que está desajustado. Não está no mesmo alinhamento. E Deus vai arrochar. Deus vai ajustar. Aramando e a sopreca. Deus vai apertar. Arabaca supide. O Senhor me mostra você sofrendo. É minha sopreca. Por questões de outros. Orabanto kemenehas. Mas o Senhor diz para ti. Aleluia. Que Ele é o Deus da visitação. Existe a mão, aleluia, do homem e existe a mão de Deus. E o Senhor manda dizer para você, que a mão dele pelejará por você. Que a mão dele pelejará por você. E ele diz, descanse. Porque a minha mão pelejará. A minha mão arrochará o que está frouxo. A minha mão ajustará. E o que está fora do lugar, o rabado e arrasou. Aramanagas, eu vou colocar no lugar. Aleluia. Eu vou colocar, aleluia, no lugar. Anaiaser e Arabás. Eu vou colocar no lugar. Eu vejo também, irmãos, como se fosse uma desorganização dentro de uma casa. Eu vejo como se fosse uma bagunça. Sabe quando tá tudo desorganizado? Uma bagunça. Aleluia. E o Senhor está dizendo, é necessário organização. É necessário limpar a bagunça. Tem coisas que há muito tempo estão empoeiradas. E é necessário que você comece a limpar. Porque tem coisas que você não quer mexer porque tem medo. Oraka subteriahats. E esta casa é você. Arabarra sobre calabas. E o Senhor está dizendo, tem coisas, aleluia, que precisam, aleluia, ser limpas. Aleluia. E eu, o Senhor, vou limpar. Eu, o Senhor, vou limpar. Arabacá, sopede, biarras. A casa não vai ficar assim, bagunçada.
vai haver ajuste e organização, diz o Senhor. Deixa eu entregar aqui algo que Deus me mostrava. Olhe, o que Deus me mostrava aqui é algo bem forte. Eu via, irmãs, como se fosse um grupo de jovens, homens. Eu via como se fosse um local onde esses mesmos estavam se comunicando. Como se fosse não é um bar, mas é um local onde tem esse tipo de bebida, essas coisas, sabe? Uma casa. E eu vi como se fosse uma moto. Entenda bem. Eu não vi o acidente. Mas o Senhor falava assim: ore para que o espírito da morte seja repreendido. E eu vi a moto. E eu via como se fosse esse grupo de jovem, homem. Existe um laço de Satanás, e eu estou dizendo aqui com temor e tremor do que Deus me mostrou. Aleluia. Porque eu sei do que o Senhor me mostrou. E por diversas vezes o Senhor me fazendo ver essa cena. Há um laço de Satanás. E esse laço de Satanás é para a morte. É para colocar dentro de uma cova, é para matar jovens. Orabarra sobre calabas. Aramando e a séria ras. Coloque o joelho no chão. Para que o livramento, aleluia, chegue. E eu precisava entregar porque o Senhor estava me incomodando. Aleluia. Glória a Deus. Agora deixa eu entregar a outra parte. Glória a Deus. Quando Moisés sai do Egito para Midian, ele sai fugido. Mas agora chega o tempo de Deus fazer Moisés retornar. Só que agora ele não sai mais pela porta, aleluia. Ele não entra mais pela porta do fundo. Ele sai pela porta do fundo, mas agora ele não entra pela porta do fundo. Ele sai fugido e escondido, mas quando o Senhor manda ele retornar para o Egito, ele entra pela porta da frente. E o Senhor falava claramente ao meu coração, e o Senhor dizia: tem humilhações que eu vou transformar em honra. Tem humilhações que eu vou transformar em honra. Oriarra sobre calabas. Ele saiu, aleluia, pelas portas do fundo, mas agora ele volta pela porta da frente. E o Senhor está dizendo: você pode até ter saído pela porta do fundo, mas vai voltar com honra. Vai voltar com autoridade. Vai voltar, aleluia, pela porta da frente. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Tem situações que Deus até permite elas acontecer e a gente acha que vai ficar na vergonha.
Mas o Senhor está dizendo, você não vai ficar na vergonha, não. Tudo aconteceu e tudo está acontecendo porque é minha permissão. Porque chegou o tempo de você sair do lugar que você está. E há uma resistência espiritual. E sua também. Aleluia. E o Senhor está dizendo, não resista. Porque se você ficar onde eu não quero que você fique, você vai acabar morrendo. Aleluia. A honra que está chegando não cabe no lugar onde você está. Ele vai te arrancar desse lugar. Por isso que você não cabe mais no lugar. Por isso que as coisas estão apertando. Por quê? Porque o Senhor está te expulsando, a zona de expulsão. E você pode até achar, é porque eu vou sair desonrado, é por causa... Só que quando ele volta com honra, ele volta pela porta da frente, mas não para ficar. Só para fazer a vontade de Deus. Porque tem lugares que Deus faz nós voltar lá, não é para nós ficar. É só para ver o que Deus fez na nossa vida. E o Senhor está dizendo, por quê? Estás preocupada. Eu sou o Deus que tiro. Faço tu voltar só para verem o que eu fiz na tua vida. Aragaçou precai. Aramanduí erraçou. De agora em diante, remaná e arraçou. Diz o Senhor. Olha para mim, faz a minha vontade, não reluta contra o que eu quero. Não reluta contra o que eu quero, porque eu já falei. Não se preocupe com o que vão pensar. Com o que vão dizer. Quem vai justificar sou eu. Quem vai dar resposta sou eu. Quem vai falar sou eu. Você não precisa falar nada, você não precisa se justificar. Aleluia. Porque sou eu que vou falar por você, sou eu que vou lhe justificar. Tem pessoas que vão ficar, oxe, não está acontecendo isso, se revoltar. E o Senhor está dizendo, o inimigo vai usar pessoas mesmo. Mas você tem que ter convicção do que eu falei, do que eu disse, do que eu quero, do que eu estou fazendo e do que acontecerá. Porque acontecerá. Essa é a minha vontade e o meu querer. E operando eu, quem impedirá? Ninguém impede. O que eu falo, eu cumpro, diz o Senhor. Porque sou fiel e velo para cumprir a minha palavra. E a minha palavra se cumprirá. Ela se cumprirá, diz o Senhor. Aleluia. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor, está aqui o teu povo, a tua igreja, Senhor. Eu oro, Senhor, em favor de cada um das tuas filhas e dos teus filhos. E sobre esta palavra liberada, Senhor, aqui. Nós cremos, Pai, que o teu povo irá viver aquilo que foi falado pelo Senhor. Nós cremos que cada um que está aqui, Senhor, vai viver o que o Senhor falou. Pai, que nenhuma promessa ficará sem se cumprir na vida dela e na vida dele. Senhor, que envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantam contra a tua igreja, contra o teu povo.
mas o teu povo vai viver a tua vontade e a tua palavra que foi falada, aleluia, pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, que neste momento o Senhor traga clareza, o Senhor traga discernimento e que o Senhor faça aquilo, Senhor, que é para o Senhor fazer e aquilo que é para nós fazer, que o Senhor nos sustente. Abra os nossos olhos, nossos sentidos espirituais, para que nós venhamos, Pai, se mover dentro da tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém?